Irmãos, olha que negócio interessante. 1 Crônicas 15 diz assim: depois que Davi tinha construído casas para a cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Irmãos, olha que interessante. Em 1 Crônicas 15, a palavra do Senhor diz que Davi ele constrói casas na cidade de Davi e também armou uma tenda para a arca de Deus habitar. Perceba um detalhe: Davi está construindo casas numa cidade que tem o seu nome. Só que eu acho interessante que Davi também vai construir uma tenda para a arca de Deus. Ou seja, ele não constrói casas apenas numa cidade que tem seu nome. Ele também constrói uma tenda para a arca de Deus habitar. Davi não quer apenas honrar o nome dele, mas percebe que ele está fazendo algo para a arca também, fazendo algo para Deus. Davi, filho, não construiu casas apenas numa cidade que tem seu nome, mas também construiu uma tenda para a arca de Deus habitar. Davi não está pensando apenas em honrar o próprio nome, mas está pensando em fazer algo para a arca de Deus. Você, alguém está pensando em honrar apenas o seu nome, ou você está pensando em honrar Deus? Responda isso para você mesmo. Olha Davi, construindo casas na cidade de Davi e também construindo uma tenda para a arca de Deus habitar. Então percebe que Davi não está apenas pensando em fazer algo para permanecer para o teu nome, mas também fazendo algo para a tenda, para a arca de Deus habitar. Ou seja, ele fez uma tenda para a arca de Deus habitar. Então, ou seja, ele está fazendo algo para a arca, fazer algo para Deus. Davi não está construindo casas apenas numa cidade que tem seu nome, mas está pensando em fazer algo para a arca de Deus, fazer algo para Deus, filho. Perceba um detalhe: o que você está fazendo para Deus? Você está apenas pensando em fazer um monumento para si, ou você está pensando em honrar Deus? Davi, filho, não está construindo casas apenas numa cidade que tem seu nome, mas ele também está fazendo uma tenda para a arca de Deus habitar. Então percebe que ele quer honrar Deus também. Davi não quer apenas ter nome, mas ele quer que o nome do Senhor também seja engrandecido. Ele quer que a arca de Deus também habite no lugar. Olha que interessante, irmão. Por isso que Deus honrava Davi. Porque pode perceber que Davi sempre pensava em fazer algo para a arca. Aí lá em Crônicas, no capítulo de número 15, vai dizer assim também: depois que Davi tinha construído casas para a cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus habitar. Certo? Essa foi a palavra que eu li para você. Só que lá no 17 eu confundi. Lá no 17 fala assim: o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse a Natã: aqui estou, morando no palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Olha que interessante. Lá na frente, em Crônica 17, a Bíblia fala que Davi estava num palácio de cedro, palácio chique. Ele vai falar: Natã, nossa, certo, está aqui num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Olha que tremendo, o camarada está no palácio, mas está pensando na arca lá fora. Olha que tremendo, está num lugar chique, mas está pensando na presença. Se Deus te colocar no palácio, você ainda vai continuar pensando na presença? Você ainda vai continuar pensando em honrar Deus? Olha Davi, olha o que ele falou para Natã, pode ler, Crônica 17. O rei já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou morando no palácio de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Olha que tremendo. Davi está dizendo: nossa, certo, eu estou aqui num lugar chique e a arca de Deus está num lugar simples. Davi está dizendo: eu não mereço a honra, quem merece a honra é Deus. Davi estava pensando em honrar Deus, ou seja, estava num palácio, já tinha se tornado rei, coroado, mas pensando na arca lá fora, num lugar simples. Se Deus colocar você num lugar de honra, você ainda vai continuar pensando na presença, ou você vai esquecer da presença? Eita glória! Aí você vai ver que naquela noite a Bíblia diz que Deus apareceu para Natã e falou: Natã, fala para Davi que não é ele que vai construir uma casa para eu habitar, quem vai construir a casa é o filho dele. Só porque Davi pensou em honrar Deus, olha o que Deus falou na boca de Natã para Davi. Lá no versículo número 8, Deus fala assim, 1 Crônica 17:8: sempre estive com você, sempre estive com você, onde você andou, eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Olha o que Deus falou. Natã, fala para Davi, só porque ele pensou em me honrar, fala para ele que eu vou fazer o nome dele tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Só porque Davi pensou em honrar Deus, Deus falou: vou fazer ele famoso. Então percebe, Davi não precisou correr atrás da honra. Davi primeiro pensou em honrar Deus, para depois Deus honrar ele. Olha que tremendo, não vou repetir. Pode perceber, só foi Davi falar assim para Natã: Natã, eu não acho certo estar aqui no palácio, enquanto a arca está lá fora numa simples tenda. Só porque ele falou isso, Deus falou: Natã, fala lá para Davi que eu vou tornar ele o homem mais famoso e mais importante da terra. Então percebe, só porque ele pensou em colocar a arca de Deus num lugar melhor, Deus falou para ele: eu vou honrar ele. Então percebe, ele pensou em honrar Deus primeiro, Deus também honrou ele. Você não tem que correr atrás da honra. Quem honra Deus, Deus honra. Você está entendendo? Se você correr atrás de honra, você vai se quebrar. Mas se você pensar em honrar Deus, Deus vai te honrar. Fique com essa palavra em nome de Jesus.